Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo e há de fazer em nossas vidas, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada maravilha, cada detalhe, Pai, da nossa vida. Obrigado pelo nosso levantar, pelo nosso andar, pelo nosso olhar, pelo nosso sentir, ouvir, falar, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai, nossos erros. Tenha misericórdia, derrama sua graça cada dia de nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar no decorrer desta caminhada nossa ao longo da vida. Em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo tema é: quando o barco esvazia, Jesus entra. E quando Jesus chama, você sai. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, exatamente no verso 3, que diz: Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Continuamente no verso 4, ele diz: lancem as redes para a pesca. E linkando com esse evangelho, vamos para outro evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 29, que diz: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra é muito forte, é uma palavra abençoada que Deus falou comigo esta semana. E eu fico correndo, ansioso para poder compartilhar, para eu poder não esquecer. Por isso eu anoto, eu digito, né, o que está vindo para eu não me perder. Mas mesmo assim tem que ser o quão rápido possível, porque eu posso perder e cada detalhe, às vezes, é uma porta aberta na vida de alguém. E a princípio de tudo, irmãos, a história é que Pedro, né, tinha vindo de uma pesca ruim, muito ruim, a pior da vida dele. E ele chega até a costa e Jesus entra num barco. E esse barco era dele, de Pedro. E ele pede para que Pedro vá para alto mar, para poder pregar com mais tranquilidade para o povo que eu estava ouvindo. E logo depois ele pede para que Pedro, aliás, lançassem as redes, né? Pedro era pescador profissional. Ele tinha experiência, ele sabia o que estava fazendo, ele já tinha anos e anos e era um dos melhores pescadores daquela praia, daquelas terras. Então ele já tinha passado por diversas coisas. E ele veio de um dia onde não pegou nenhum peixe. E ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava com a mente cansada, não somente o corpo. E mesmo assim, ele não pegou nada. Mas daí nós já temos um primeiro aprendizado. Jesus não estava no barco. Jesus depois entra no barco e pede para que ele lance a rede no mesmo lugar aonde ele não pescou exatamente nada. E ele teve a melhor pesca de peixes da vida dele, no lugar aonde ele não pescou nada. Ou seja, no pior momento de pesca da vida de Pedro, foi também o melhor momento de pesca da vida de Pedro. Por um detalhe essencial na nossa vida: Jesus no barco, direcionando. Jesus no barco, direcionando a nossa vida. Porque eu vejo o barco tipifica a nossa vida. E acredito eu que se o barco ele estivesse cheio de peixes, Pedro não deixaria Jesus entrar. É isso mesmo, irmãos. Às vezes Jesus deixa que nós fiquemos com nossos barcos vazios, nossa vida vazia, nós ficamos abatidos, nós sofremos derrotas para justamente deixar Ele entrar na nossa vida.
Porque Ele sabe que se nós tivermos com vitória ali, vitória aqui, vitória lá, e cheios de peixe e pescas maravilhosas o tempo todo, nós não vamos deixar Jesus mais conduzir o nosso barco, ou nem mesmo entrar no nosso barco. O vazio de Pedro não foi o fim, foi o espaço que Jesus precisava ali. E que nós, muitas das vezes, Jesus permite para que nós abrimos esse espaço. E não somente entra, como eu disse, ele entra e ele toma controle do barco. Ele pede o quê? Ele entra, lancem as redes. Ele não fala nem direita, nem esquerda, lance a rede. Lance a rede. Para mostrar que com Deus, mesmo sendo local de derrota, onde você foi humilhado, derrotado, ficou de joelhos, caiu diversas vezes, vai ser o seu lugar de vitória. O lugar onde você vai ter o seu melhor milagre, o seu melhor momento. E Jesus, quando entra no barco, ele muda a vida. Não foi Pedro ali que trouxe os peixes, porque Pedro lançou as redes. Não foi a experiência de Pedro, não foi porque ele sabia pescar, porque ele era o pescador, o cara da praia e tal. Não foi. Também não foi por causa do barco. Foi porque Jesus estava dentro do barco. Então não importa a sua experiência, não importa o quanto você pratique, não importa se você compre o seu melhor barco. Sem Jesus, você não vai trazer nenhum peixe para casa. Então quem enche o barco não é o homem, é Jesus. E isso quebra o orgulho e gera dependência do Senhor. Irmãos, perdão pela tosse, eu estou um pouco gripado. Conexão agora, linkando com Mateus 14, porque Luiz até agora leu Lucas, leu Mateus, mas não falou o que tem a ver. E é tremendamente, é algo assim muito forte, algo que tocou no meu coração. O Espírito Santo falou de uma maneira muito gostosa de se ouvir. Que, como eu disse, então Pedro saiu do barco, Mateus 14, 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então aqui, Pedro já deixou Jesus entrar no barco, deixou Jesus direcionar o barco. E agora? Você ficou abatido, você chegou no fundo do poço, você viu que sem Jesus não dá para vencer, e você deixa Jesus entrar na sua vida. E não somente deixar Jesus entrar na sua vida, você o recebe, reconhece Ele como o único suficiente Salvador e permite que Ele tome as rédeas da sua vida, conduza a sua vida. E agora o nível é: Pedro está no barco, Jesus fora do barco. Em Mateus, Jesus está fora e não dentro. Em Lucas, Jesus está dentro. Em Mateus, Jesus está fora. Então agora Jesus chama Pedro para sair do barco. E sair do barco é o que, irmãos? É a verdadeira entrega da sua vida para Jesus.
O barco, ele representa sua vida, segurança, o conforto. Pedro sai do barco por uma palavra. Ele confiou mais na voz de Jesus do que da segurança que ele estava ali no barco. A fé é obedecer mesmo sem ter controle do que vai acontecer. Então, irmãos, existem 3 tipos de pessoas. Quem está no barco vazio, quem veio de derrotas, quem está humilhado, quem está rebaixado, se sentindo para baixo, lutando e não chegam às bênçãos, lutando e não consegue ter vitória naquilo que você sempre pede a Deus. Talvez não seja o jeito certo, a estratégia certa que você esteja usando. Se o seu barco se encontra vazio, permita que Jesus entre no seu barco. Permita que ele entre na sua vida. O segundo tipo de pessoa é quem já deixou Jesus entrar, porém ainda não deixou ele conduzir. Muitos irmãos, muitas pessoas reconhecem Jesus, deixam ele entrar na sua vida, reconhecem ele como seu único suficiente Salvador, sabe da palavra, sabe da história de Jesus, da Bíblia, enfim. Mas na prática, no dia a dia, na hora da entrega, não permite que Jesus dirija o barco, não permite que Jesus peça a você para lançar a rede onde tem que ser lançada, porque você tem medo, você não tem fé. Então substitua o medo pela fé, em nome de Jesus. E o terceiro tipo de pessoa é quem ouviu Jesus chamar, mas ainda não teve coragem de sair do barco, porque esse é outro nível. Sair do barco é você deixar a sua vida por Ele. É você deixar a sua vida por Deus, por Jesus. É a verdadeira entrega. É confiar em Deus. Aleluias. Então, irmãos, o problema nunca foi o barco. O problema não foi o mar. O problema não foi os peixes. O problema foi quem estava no barco, que é você, que sou eu. Cada um de nós tem um barco. E o culpado dele estar naufragando, ou se ele está navegando vazio e não cheio da forma como deveria estar, cheio de peixe, cheio do Espírito Santo de Deus, é somente sua. O limite da sua vida não é o mar que está na tua frente. É até onde você confia em Jesus. Então, irmãos, o que falta para você ter vitória na sua vida? Para você ter pescas maravilhosas, para que você possa desfrutar de peixes todos os dias. Você precisa deixar Jesus entrar? Ou você já passou dessa fase e já permitiu que ele entrou, porém ainda não permitiu que ele tomasse conta do barco, que ele dirigisse a sua vida? Ou se não, já permitiu que ele entrou e até conduz o seu barco, a sua vida, mas chega um momento em que Jesus testa a sua fé. Se você realmente confia em meu nome, se você deixou que eu entrasse, Jesus falando,
Você deixou que eu entrasse, você deixou que eu conduzisse o seu barco, sua vida. Agora entregue o seu barco, deixe ele aí, saia para o mar e venha de encontro a mim, ou seja, entregue sua vida definitivamente a mim. Deixe a sua vida de lado e venha de encontro a mim, porque eu tenho vida eterna. E aonde tem vida eterna, tem Deus. Amém? Irmãos, para aqueles, eu quero agradecer pelos ouvintes, mais uma vez poder compartilhar essa palavra maravilhosa com vocês. E pedir para os que se inscreveram, que estão inscritos, aliás, que possam compartilhar esse vídeo com outros irmãos, para aqueles que não conseguem ter acesso à palavra de Deus, ou que tenham acesso, mas não estejam praticando. E para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, se inscrevam, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem. Faça desse canal realmente para poder mudar a vida de vocês através de Jesus. Não é através de mim, mas do Senhor. Deus os abençoe.